Olá, então hoje falaremos sobre a forma trigonométrica dos números complexos. Esse trabalho, essa videoaula foi feita, elaborada e organizada por mim, Mariana de Castro, a Paula e a Sabrina. Hoje a gente vai falar sobre os números complexos na forma trigonométrica. É essencial que você já tenha visto os números complexos na forma algébrica. Os números complexos é muito interessante a gente relembrar que eles têm uma relevância extrema. Então, apesar de a gente achar que os números complexos estão muito distantes do nosso cotidiano, eles são utilizados na área da engenharia elétrica, na área da engenharia mecânica, na física e na aerodinâmica, por exemplo. Essas são só algumas das aplicações desses números. Porém, eles são muito importantes, são usados em várias áreas. Então, essa é a relevância deles. Então, hoje, nessa aula, iremos focar na forma trigonométrica, ok? Que é uma forma também que é muito utilizada, ela é utilizada principalmente para as operações de radiciação e potenciação, que são operações que vocês vão ver com os números complexos mais para frente, nas próximas aulas. Relembrando a forma algébrica dos números complexos, a gente tem o z, né, que vai ser um número complexo qualquer genérico. Qualquer número complexo vai poder ser escrito da forma a mais bi. Então, esse a aqui vai representar a parte real do número complexo. Já o b vezes o i vai ser a parte imaginária. Quando a gente tiver um a igual a zero, ó, pensa comigo, se ele for zero, só vai ter bi, né? Se b for diferente de zero, né? A for igual a zero e b diferente de zero, só vai ter bi. E a gente vai chamar esse número de imaginário puro. Agora, se o nosso b for igual a zero, e a pode ser qualquer número, ele vai ser um número real, ok? Também é importante ressaltar que o a e o b vão ser números reais. E o nosso i é a unidade imaginária, ou seja, raiz de menos 1, ok? Agora a gente vai ter que falar de uma coisa muito importante que se chama plano de Argand-Gauss. O plano de Argand-Gauss é nada mais do que uma adaptação do plano cartesiano que serve para quê? Representar um número complexo em um plano, né? Representar um número complexo de forma geométrica. Então, ao invés do tradicional eixo vertical y que a gente teria num plano cartesiano, a gente vai ter um eixo dos números imaginários. E ao invés do eixo x, a gente vai ter o eixo dos números reais. E aí, para a gente representar um número complexo nesse plano, a gente vai usar os valores de A e os valores de B. Os valores de A, né, como eu disse, que são a parte real, eles vão se localizar de acordo com o valor deles, né? Então, por exemplo, se A estiver aqui, a gente sabe que o número complexo vai ser um desses aqui, um desses números dessa reta imaginária inteira. E aí a gente tem que ver o valor de B, né? Num sistema de coordenadas mesmo, que nem no plano cartesiano. A gente tem que ver qual é o valor de B e cruzar as duas coordenadas. Então, por essa razão, a gente fala que o número complexo ele pode ser representado por um ponto de coordenadas A e B, ok? Então, como eu disse, aqui pode ser o nosso A, né? Aqui é o nosso A e aqui o nosso B. E aí, as coordenadas se cruzando, a gente tem o ponto P. Esse segmento de reta, em vermelho, ele é formado, ele está evidenciando a distância da origem até o ponto P. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Outra coisa importante de se falar é que esse ponto P também é chamado de afixo do número complexo, né? Ok? Bom, mas enfim, falando sobre o segmento de reta,
e vamos focar mais nessa parte a partir de agora. Ok? Agora, com a mesma imagem anterior, né? A gente tem aqui o segmento vermelho, o segmento de reta, que a gente vai chamar de módulo, a distância, né? A medida desse segmento será o nosso módulo. Ele pode ser representado por esse símbolo aqui, que é um Z entre barras, ou ele pode ser representado por ρ ou por R. E o que ele representa? Ele representa, né, ele mostra a distância entre a origem dos eixos e o ponto P, que representa o número complexo, ok? Sim, outra coisa. Como que a gente acha esse módulo? Uma das formas de achar um módulo é observando que aqui a gente pode formar um triângulo retângulo, né? O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Usando, então, o teorema de Pitágoras, a gente pode ver que, se a gente pensar que esse lado do triângulo é o nosso cateto oposto em relação a esse ângulo aqui, e esse lado aqui vai ser o nosso cateto adjacente, né? A gente vai ter o quê, então? Módulo de Z ao quadrado, certo? Igual a ao quadrado, cateto adjacente, mais B ao quadrado, cateto oposto, em relação a esse ângulo, né? Nesse caso. E, então, agora se a gente colocar a raiz quadrada nos dois lados da equação, para equilibrar, né? A gente vai ter o quê? Módulo de Z igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, por exemplo, se você tem um número na forma algébrica, você consegue descobrir o módulo dele, basta substituir nessa fórmula, ok? E isso vai ser muito importante para a gente escrever um número na forma trigonométrica, isso a gente vai ver mais para frente nos próximos slides. Outra coisa, como eu falei, esse ângulo aqui, ele vai ser de extrema importância para a gente. Normalmente a gente chama ele de θ, né? Mas a gente pode utilizar outro símbolo para ele. E ele vai ser um ângulo determinado, né, pela abertura em relação ao eixo X positivo e o segmento OP. E sim, sempre vai ser no sentido anti-horário, ok? Então, é daqui para cá, daqui para cá. E então, esse ângulo, né, vai ser chamado de argumento e também vai ser um outro elemento importante para a forma trigonométrica. E uma observação também importante é que se a gente está fazendo tudo isso aqui, pensando que o nosso z não é igual a zero. Se ele for igual a zero, ele vai simplesmente ser um ponto aqui. Então, o módulo dele vai ser zero, não vai existir ângulo, certo? Não vai existir argumento, ok? Outra coisa, vamos falar agora sobre. A gente tem que relembrar as relações trigonométricas para falar desse assunto aqui. E o que a gente tem que lembrar? Temos que lembrar de seno e cosseno. Então, daqui até aqui temos a medida B, certo? E daqui até aqui temos a medida A. Em relação ao θ aqui, a gente tem o seno, que vai ser igual ao quê? Ao cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa, certo? Medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Então, nesse caso, o seno de θ vai ser igual a B sobre módulo de Z, certo? Multiplicando por módulo de Z nos dois lados da equação, a gente tem que o B vai ser igual a seno θ vezes módulo de Z. Então, com a relação trigonométrica, a gente chega nesse resultado. E agora, utilizando outra relação trigonométrica, o cateto adjacente, né? Então, a gente sabe que a medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa será igual ao cosseno de θ. Então, cosseno de θ, né, vai ser A, nesse caso, A sobre módulo de Z. Multiplicando por módulo de Z nos dois lados, a gente tem A igual a cosseno de θ vezes módulo de Z. E com isso a gente consegue fazer a chamada transformação da forma algébrica para a forma trigonométrica.
Isso a gente vai ver nos próximos slides. Bom, como bem explicado pela Mari, nós temos como achar o valor do A e o valor do B, que está na forma algébrica. Aqui, no nosso caso, a gente pegou um número complexo da forma algébrica, né? A mais BI, e nós fizemos a substituição. Como nós vimos anteriormente, o A, ele é cosseno de θ vezes o Z, o módulo de Z. E o seno θ e o B é o seno θ vezes o módulo de Z. Lembrando que o I, ele não é substituído em nenhum momento, ele se mantém no lugar, não há troca, o I não é trocado. Então, se a gente notar, o nosso módulo de Z, ele é um fator comum, tanto de cosseno θ como seno θ. Então, nós podemos colocá-lo em evidência. Colocando evidência, nós chegamos que enfim, a forma trigonométrica, ela é escrita da forma módulo de Z vezes cosseno de θ mais I seno θ. Aqui vale lembrar, né, como é uma propriedade comutativa, a gente só trocou o I e o seno θ de posição, mas ainda significa a mesma coisa. Então, essa é a nossa forma trigonométrica. Então, agora, para a gente conseguir fixar muito bem essa nova forma, nova escrita, né, do número complexo, vamos fazer um exercício, né? Esse primeiro, nós vamos fazer a forma algébrica para a forma trigonométrica. Vamos fazer essa transformação. No caso, aqui a gente tem esse exemplo, que é o número complexo 1 mais i, e nós vamos achar qual é o A e qual é o B. No caso, o nosso A é 1 e o nosso B também é 1. O nosso B não é I, é um número que acompanha o número I. Então, no caso, né, não está aparecendo, mas é o número 1, porque 1 vezes I é o próprio I. Então, agora, né, vamos desenhar esse número complexo no plano de Argand-Gauss para ficar um pouco mais fácil de visualizá-lo, né? Nós estamos colocando esse número complexo denominado por esse ponto P, como a Mari colocou, é o nosso afixo de P. Então, agora vamos calcular o nosso módulo de Z. O nosso módulo de Z, ele se dá pela fórmula raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Como o nosso A é 1 e o B é 1, fazendo as nossas substituições, nós chegamos que o nosso módulo de Z é raiz de 2. Então, agora, para a gente achar o nosso argumento, nosso θ, nós precisamos da relação de seno e cosseno. Aqui, nesse caso, vamos calcular o seno. Você pode tanto decorar a fórmula que o seno de θ é B sobre módulo de Z, ou você pode, olhando para o plano de Argand-Gauss, fazer aquela relação de seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Você olhando no plano de Argand-Gauss, você consegue localizar tanto o módulo, tanto a hipotenusa quanto o cateto oposto. Vai chegar no mesmo resultado, que é o nosso seno de θ vai ser 1 sobre raiz de 2. Como raiz de 2 está no denominador, nós precisamos multiplicar no numerador e no denominador por raiz de 2. Então, o nosso seno de θ vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, agora a gente vai calcular o cosseno. O nosso cosseno se dá da mesma forma, você pode tanto decorar a fórmula que é A sobre módulo de Z, ou olhando para o plano de Argand-Gauss, fazer a relação de cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. O nosso A é 1 e o nosso módulo de Z é raiz de 2. Da mesma forma que aconteceu no seno, o raiz de 2 está do denominador. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, o nosso cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, agora, para a gente pensar qual é o nosso argumento, a gente vai pensar da seguinte maneira, lembrando dos nossos ângulos notáveis, da tabela com todos os ângulos, onde tem o seno, cosseno e tangente, ou se você já tem decorado, né? Então, a gente vai pensar qual é o ângulo que tem como seno raiz de 2 sobre 2 e o cosseno raiz de 2 sobre 2. Quando a gente pensa e a gente chega à conclusão que o nosso ângulo é o ângulo de 45 graus.
Ou a gente pode colocar também na fórmula de radianos, que é π sobre 4. O π, lembrando que ele vale 180 graus, 180 dividido por 4 é o 45 graus. Tendo tanto o argumento quanto o módulo, a gente vai pegar a fórmula que temos da fórmula trigonométrica e faremos as substituições. O nosso z é raiz de 2 e o nosso θ, π sobre 4. Portanto, essa é a nossa fórmula trigonométrica. Ela é a fórmula trigonométrica do número escrito na forma algébrica 1 mais i, que quando passa para a forma trigonométrica, fica z igual a raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Então, esse foi o primeiro exemplo. Vamos agora para o nosso segundo exemplo, que é fazer o processo contrário. Nós temos um número na forma trigonométrica e vamos passá-lo para a forma algébrica. Nesse exemplo, nós temos o número 3 vezes π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. O nosso π sobre 2, ele é o quê? Ele é o 90 graus. Π 180 dividido por 2 igual a 90 graus. Então, nós vamos calcular o seno de π sobre 2. O seno de 90 graus é 1. Então, nós já achamos o nosso seno. E agora vamos calcular o cosseno. O cosseno de π sobre 2, no caso de cosseno de 90, é 0. Tendo esses dois valores, nós vamos substituir. Então, nós temos o nosso número escrito na forma trigonométrica e vamos substituir. Onde tem cosseno de π sobre 2, substituímos por 0. Onde tem seno de π sobre 2, substituímos por 1. Agora, nós vamos fazer a distributiva. Vamos multiplicar o 3 por 0 e o 3 por 1 e i. Então, nós vamos chegar à conclusão que o nosso z é 3i. Portanto, a nossa forma trigonométrica, que era 3 vezes cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2, quando nós passamos para a forma algébrica, ele é o z igual a 3i. Então, nós fizemos esses dois exemplos. Um da trigonométrica para a algébrica e o outro da algébrica para a trigonométrica, para poder fixar bem esse conteúdo, que é um conteúdo novo. Então, é isso. Muito obrigada por terem assistido essa aula. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, com a Paula e com a Mariana. E também, né, nós queremos deixar aqui um aviso que é no dia 9/3 nós vamos disponibilizar a atividade avaliativa, tá bom? E, né, para concluir, nós usamos como referências 3 vídeos, 3 videoaulas e 2 livros. Então, essas foram as nossas bases para nós montarmos todo o conteúdo que a gente apresentou aqui para vocês. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem explorar um pouco mais, nos livros existem mais exercícios para que você possa praticar, para que assim consiga fixar bem essa transformação da forma algébrica que vocês já conheciam para esse novo conhecimento que é o número complexo escrito na forma trigonométrica. Então, é isso. Nós agradecemos muito a sua participação assistindo essa aula. Obrigada.